é que a sua mente, ela controla a matéria do seu corpo. Seu corpo é formado de um órgão importantíssimo chamado cérebro. Mas o que este cérebro faz é a sua mente. Ele pensa, ele sente, ele escolhe, ele decide. E tudo isso produz mudanças na estrutura do seu cérebro. Se você tem pensamentos bons, você tem um cérebro saudável. Se você é uma pessoa que vive estressada, com pensamentos tóxicos, com raiva, com ira, com indignação, com inveja, pensamentos ruins, você terá um cérebro doente. E como o cérebro é a base, é aquilo que controla todo o seu corpo vai adoecer também. A mente determina a saúde e a estrutura do seu cérebro. Pensamento repetitivo, muitas vezes ele se torna um caminho pelo qual o teu cérebro vai fazer você pensar, agir, interagir. E se ele continua sendo repetido, ele vai para o nível do subconsciente. E aí fica muito mais difícil de você se livrar dele. Você é o que você pensa. Porque a estrutura da sua mente é você quem determina. Em outras palavras, quando você começa a construir pensamentos bons, de amor, de alegria, de satisfação, de aceitação, você começa a construir, a moldar um cérebro saudável. Pensamentos são reais e ocupam lugar físico do nosso cérebro. Um pensamento ruim cria uma estrutura física no cérebro que compromete a saúde do corpo. Tem muita gente que vive, você vai talvez até se identificar aqui, com aquele tipo de pensamento. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar. Ah, se eu tivesse casado com aquela pessoa e não com essa. Ah, se eu não tivesse feito aquela burrada e perdido aquela oportunidade. Querido, mude os seus pensamentos. Seu cérebro vai agradecer. A sua mente é fundamental para você ser uma pessoa saudável ou não. Nossa mente controla o nosso corpo e não o contrário. Estudos comprovam que do mesmo jeito que esses pensamentos tóxicos produzem essas alterações no DNA, quando você muda o estilo de vida, ao invés de ser uma pessoa cheia de raiva, se torna cheia de amor. Ao invés de ser uma pessoa que tem uma autoimagem, uma autoestima negativa, e passa a declarar, a crer, a confiar, a se envolver com pessoas que te encorajam, este processo pode ser revertido. Mude a sua maneira de pensar. Tua mente controla a tua matéria e não o contrário. O estresse enfraquece significativamente o seu sistema imunológico. E muitas doenças oportunistas acontecem quando o sistema imunológico recai. Mas o que eu estou dizendo para você é que a sua mente, ela determina não só a estrutura do seu cérebro, mas a saúde do seu cérebro. As pessoas mudam o estilo de vida, de comer melhor, mas não mudam o estilo de vida de pensar melhor. Os pensamentos estão ligados à plasticidade neuronal. O que é a plasticidade neuronal? É a capacidade do cérebro se modificar. Ele vai escolhendo caminhos novos, ele vai aprendendo coisas novas, e isso faz com que os pensamentos possam ser modificados. Se você criou caminhos, raciocínios que ocupam lugares físicos na sua vida, eles são tóxicos. Você pode, através dessa capacidade extraordinária que Deus nos deu, mudar a maneira de pensar, criar
criar novos caminhos, ter uma nova visão sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o mundo. Mas é importante que você entenda que quanto mais você repete um tipo de raciocínio, ele vai criando rotas. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando você chega no nível de você não pensar mais a respeito, você já está sendo controlado pelo subconsciente. Ou seja, o pensamento, numa primeira instância, ele é racional. Você reflete, você pensa, você entende. Mas chega um momento que aquele pensamento se torna subconsciente. E ouça uma coisa importante: o pensamento subconsciente é muito mais poderoso do que o pensamento consciente. Resista ao pensamento tóxico. Não deixe ele se tornar cristalizado na sua vida. Não deixe ele ir para um pensamento subconsciente, porque aí então isso vai controlar a sua maneira de viver, de enxergar a vida, de responder aos desafios. Então é muito importante que você saiba: pensamentos são físicos, formam rotas. Se eles se repetem, eles se tornam naturais. Quando eles se tornam naturais, eles vão para o nível do subconsciente. Se você é uma pessoa que declara coisas ruins a respeito de si mesmo, não pense que isso é por causa dos outros. A boca fala do que o coração está cheio. A primeira declaração, se você tem filhos que começam a declarar coisas ruins a respeito deles, haja com rapidez, combata. Porque por trás de toda declaração existe um pensamento subconsciente. Se uma pessoa está declarando coisas ruins de si mesma, ela precisa de cura. Ela precisa de ser transformada pela mente. O que a tua mente imagina sobre você mesmo é o que você vai ser. A sua mente determina quem você é. Você não é o que você come, você é o que você pensa. Se a minha mente é próspera, eu vou ser saudável e eu vou prosperar nos meus intentos. Se a tua mente for próspera, saudável, o teu corpo, as tuas ações, as tuas capacidades vão ser levadas a níveis de vitória. Ao contrário, se a minha mente, se eu sou uma pessoa cheia de talentos, mas não acredito, eu vou ser subaproveitado. E a gente conhece tanta gente cheia de tantas capacidades, mas que ficam pelo caminho, porque tem a alma ferida. Você pode escolher o teu futuro. Se você pensar bem a respeito de si mesmo, você vai prosperar e vai ser saudável. Tenha pensamentos positivos e você vai mudar a sua vida. Ou mude seus pensamentos, passe a pensar de uma forma positiva e você mudará a sua vida. Esta afirmação, esta afirmativa, ela não é 100% verdadeira. E que talvez seja por isso que muitas pessoas desistam, inclusive, deste caminho, desta busca pelo entendimento sobre os seus pensamentos, ou elas deixam de acreditar que isso seja verdade, porque elas tentam pensar de forma positiva, mas logo desiste, né? Quantas vezes você já tentou pensar positivo, pensou alegre, pensou feliz? De repente você se incomoda e diz: essa bobagem, essa porcaria, olha, a minha vida continua a mesma, nada dá certo, isso é uma droga. E acaba tendo pensamentos ainda mais negativos, né? O pensamento por si só, ele não é nem positivo nem negativo. Ele é apenas um pensamento. Você sabe como o homem pensa? O homem pensa em imagem. Então uma imagem, ela não é positiva e nem é negativa. O que é positivo ou negativo é o nosso julgamento em relação àquela imagem. E este julgamento gera em nós um sentimento. Então o que determina se o pensamento é positivo ou é negativo é o sentimento que ele gera em nós, tá? Então o que muda a nossa vida não é o pensamento, mas o que muda a nossa vida é
é o que origina os nossos pensamentos, tá? Então os nossos pensamentos, eles não são causa primária, ou seja, eles não são origem. Os nossos pensamentos são originados. Existe antes do pensamento uma causa, e esta sim é o que muda a nossa vida. O nosso pensamento, ele é oriundo de algo, entende? Ele é oriundo. Então, quando você tenta pensar de forma positiva, você está pensando, né, muitas vezes ao contrário daquilo que de fato origina os seus pensamentos verdadeiros, aquilo que verdadeiramente representa quem você é. Do que é que eu estou falando, afinal de contas? Eu estou falando dos seus paradigmas, tá? Seus paradigmas são a fonte de seus pensamentos. Então, quando você tenta pensar fora de seus paradigmas, são pensamentos superficiais que não têm poder algum sobre suas atitudes. Então, os seus pensamentos, eles refletem o que você verdadeiramente acredita. E o que você verdadeiramente acredita representa o estado de vibração do seu corpo. O estado de vibração do seu corpo determina como você se sente. Como você se sente determina as ações que você irá tomar em relação aos pensamentos que tem. Então, se você quer mudar a sua vida, não basta simplesmente mudar os seus pensamentos. É preciso mudar o que origina seus pensamentos. É preciso mudar os seus paradigmas. E esta é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente tentar ter pensamentos positivos. Tá? Uma pessoa que constrói uma crença, uma pessoa que constrói um paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é a sua programação mental, e a sua programação mental é constituída por seus hábitos, suas crenças, suas verdades. Tá? Não é uma única coisa, é um conjunto de coisas. Quando você muda, por exemplo, os seus paradigmas sobre dinheiro, quando você entende o processo sobre dinheiro, por exemplo, a verdade sobre dinheiro é que trabalhar não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Só que o paradigma é 96% das pessoas acreditam que a forma de ganhar dinheiro é trabalhando. Então, quando eu digo que não é trabalhando que ganha dinheiro, o que eu faço? Eu confronto a sua verdade. E ao eu confrontar a sua verdade, você tem pensamentos em relação à minha opinião. Esses pensamentos geram em você emoções e sentimentos que determinam as suas próprias ações, suas próximas ações. Só que quando você pensa sobre dinheiro, você pensa de acordo com o seu paradigma. Então, se você acredita que é trabalhando que se ganha dinheiro, toda vez que você pensar em ganhar mais dinheiro, provavelmente você vai pensar em conseguir outro trabalho. Quando você entende que não é trabalhando que se ganha dinheiro, toda vez que você pensar em como ganhar mais dinheiro, você vai recorrer ao seu conhecimento. E aí sim, a partir dali, você vai gerar novas rendas para você, novas fontes de renda. Então, essa história de pensamento positivo, na verdade, é uma mentira. Na verdade, ela não funciona. Pensamento não é nem positivo nem negativo, porque você precisa ter um pensamento de acordo com a sua programação mental. O que funciona de verdade é você programar a sua mente especificamente para realizar os objetivos que você deseja. Isso vai mudar a sua vida, tá? E os seus objetivos não são nem bons nem ruins, nem grandes nem pequenos, nem positivos nem negativos. Eles apenas são. Então, muitas vezes, aquilo que para você é positivo, para outra pessoa é negativo. Aquilo que para você é grandioso, para outra pessoa é insignificante. Então, positivo e negativo é uma questão de ponto de vista. Então, um pensamento não é nem positivo e nem negativo, é apenas uma imagem na mente que está refletindo a sua crença. A partir do momento que você muda suas crenças, seus paradigmas, seus hábitos, sua programação mental, as imagens que você tem na mente, que são seus pensamentos, passam a ser de acordo com aquilo que você acredita. Se você propositadamente, se você de propósito, se você conscientemente programa a sua mente para ser milionário, seus pensamentos serão sempre de busca pelos milhões. Se você programa a sua mente para ser o melhor médico do seu estado, do país, os seus pensamentos serão sempre de busca de como ser este melhor médico. Se as suas crenças são de que você será o melhor ator de Hollywood, os seus pensamentos serão em relação a isso. Agora, se hoje as suas crenças são crenças que você nem sabe quais elas são crenças de escassez, você só vê escassez no mundo, crenças de pobreza, crenças de inferioridade, complexo de inferioridade, de incapacidade, de falta de amor,
você não se sente capaz, não se sente belo, não se sente bonito, não se sente inteligente, teus pensamentos estão de acordo com essas crenças. Então os teus pensamentos refletem o que você acredita e suas decisões, ações geram resultados que confirmam as suas crenças, tá bom? Então essa história de pensamento positivo, muitos pensamentos na sua vida, não é necessariamente verdade. Para falar bem a verdade, ela é mentira. O que muda a sua vida é você entender como programar a sua mente. É a sua programação mental que gera seus pensamentos. Então o verdadeiro segredo é: mude o que você acredita, mude seus paradigmas e mude a sua vida, tá? Só tem um caminho para você fazer isso, através do estudo. Não tem outro jeito, tá? Porque as informações elas vão brotar na sua mente. Você precisa plantar as informações na sua mente. Então se você verdadeiramente quer mudar a sua vida, estude. Infelizmente, a nossa sociedade tomou o caminho errado.